Ryzen 5 5500. Será que ainda compensa em 2025? Assista o vídeo aqui e tire suas conclusões. Bom, o Ryzen 5500 é um processador relativamente novo aí, tá? Eu comprei essa unidade aqui ano passado, eu estava em dúvida entre ele e o 4500. E sim, o 5500 é mais forte que o 4500, ele é uma geração depois do 4500 e, consequentemente, ele é mais atual e mais forte também, tá? Ligeiramente mais forte. Pelo preço aí, vocês podem pesquisar. O que acontece? Na época que eu estava pesquisando ele aqui, o 4500 estava cerca de 400 a 500 reais. Hoje é o preço que ele tá, que o 5500 está, né? De 400 a 500 reais. Pode dar uma pincelada aí na internet que vocês vão achar por esse preço aí, ok? Então, passou-se um ano e o preço caiu. Apesar de um ano que passou, ele ficou mais velho, mas o preço também caiu, então vale a pena com certeza, tá, pessoal? Eu digo aqui para meus amigos que foi o melhor investimento de hardware que eu fiz. Eu estou muito satisfeito com esse processador, ele é incrível, tá? Muito forte mesmo. Então, pessoal, para deixar o argumento do Ryzen 5 5500 mais forte ainda para vocês, né? É o preço, o valor, pessoal. Olhem só que valor acessível, né? Não vou falar barato porque nada no Brasil é barato. Mas olha só como é acessível para um processador dessa envergadura, desse porte, né? Desse calibre, que como vale a pena, né? É uma curiosidade, esses valores aqui, pessoal, eles eram exatamente os valores do 4500, né? Aqui, ó, tem um aqui. No ano passado, né? Eu comprei o meu Ryzen 5500 em meados de fevereiro do ano passado, só que antes eu pesquisei a beça, né? Eu pesquisei bastante e o que eu tinha bastante oferta aqui do 4500 por exatos valores que vocês estão vendo aqui agora, né? Como esse aqui, por exemplo. Então você vê, 470 aqui, o 4500 e 499 o 5500, praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Não tem nem cabimento eu falar de coisa de 20 reais, né? Pelo amor de Deus. Então, além do 5500 ser sim, ele é sim superior ao 4500, tá? É outra geração de processador, né? Apesar de serem tecnicamente similares, é outra geração de processador, né? É mais recente e foi melhorado como tudo, né? Então, além dele ser mais moderno, mais forte, é o mesmo, praticamente o mesmo valor do 4500, tá? Então, estão em dúvida aí, 4500, não sei, porque realmente a AMD faz uma confusão com essas termologias aqui, né? Com esses modelos. É que nem a Motorola com o G que vai do 1 ao 100 praticamente, né? A gente não entende nada, né? Mas o 5500 é mais atual, é mais forte e é o mesmo preço praticamente do 4500, tá? Então vocês estão na dúvida aí, não vão de 4500, não vale a pena. Não que ele é ruim, mas vale muito mais a pena o 5500, tá, pessoal? Ele tem 6 núcleos físicos e, pasmem, acreditem se quiser, ele chega a ser mais forte que alguns i7. Então eu vou colocar algumas comparações aí, só nível de referência para vocês observarem. Vamos lá. Então, conforme eu tinha citado aqui, o 4500, olhem só. Eles são praticamente o mesmo valor aí no varejo, né? E o 5500 é 20% mais eficiente que o 4500. Então já é algo considerável, né? 20% já tem uma diferença aí, tá? Então compensa muito mais pegar um 5500, tá, pessoal? Vamos comparar agora com o 5600. Padrão. O 5600 é só 11% melhor que o Ryzen 5500. Eu não pesquisei os preços do 5600, mas se tiver num valor muito mais caro, não justifica esse 10%, tá? Vamos comparar com o 5600X, que a AMD é que nem a Motorola, né? Tem trocentos modelos aí. A Motorola tem do G do 1 até o 100, praticamente. Então, o Ryzen 5600X é ligeiramente melhor que o 5600, né? Ele fica 13% mais forte que o 5500, tá? Agora vamos comparar com alguns Intel, alguns processadores da Intel, né?
Comparando com esse Intel i5, esse Core i5 da Intel, 12ª geração, aqui é basicamente um empate técnico, né, pessoal? Nem 1% de diferença, tá? A única diferença aqui é que esse processador aqui ele é compatível com DDR5, né? Placa-mãe com slot DDR5 aí para memória. Já o Ryzen 5 5500 não é compatível com DDR5. Vou pegar aqui um i7 de 10ª geração. Pessoal, olha só que incrível, né? Um Core i7 de 10ª geração top de linha é pior que um 5500, né? Pouca coisa, mas é pior, tá? 4% praticamente maior a performance aqui do 5500 contra um i7 10ª geração topo de linha. Já um i3 de 13ª geração é bem inferior ao 5500. Um i3 de 14ª geração, apesar de ser 2 anos mais novo que o Ryzen 5500, ele é pior em 27%, pessoal. É algo considerável, né? Vamos comparar com um i7. Já um i7 de 14ª geração dá um sacode aqui no nosso 5500, né? 115% mais eficiente, mas obviamente é um processador high-end, né? E de última linha, de última geração, né? Pessoal, esse i7 10ª geração aqui, ele é o recomendado para o Battlefield 6, né? Olha só, o 5500 consegue ser melhor que ele ainda. E bastante, 20%. Olha só como ele consegue desbancar alguns i7. Então, vejam só o poder de fogo que tem esse processador pelo custo que ele é. Agora, reflitam comigo, realmente não vale a pena um processador com esse valor, que bate até em uns i7 aí de 10ª geração, né? Bom, ele vem com esse sistema de resfriamento aqui, de fábrica. Eu vou detalhar mais para frente aqui nas especificações, mas já adianto para vocês que isso aqui não compensa, tá, pessoal? Eu não recomendo que vocês usem o Ryzen 5500 com esse cooler padrão da AMD. Não é uma coisa muito boa, mais para frente eu vou falar aí. Então, vocês viram aí que ele bate alguns i7 e tem um preço bom. Tem praticamente, daqui a pouco vai fazer 2 anos que eu tenho esse processador aqui, eu não tenho assim do que reclamar. É claro que tem coisa bem melhor que ele, não estou falando que é o melhor processador que tem, mas para a categoria dele aqui, eu acho sim que ele é um dos melhores que tem, tá? Não tenho dúvida disso. O único porém mesmo que eu tive com ele aqui é a questão do aquecimento. Não é que, assim, nossa, um baita problema, né? Mas ele estava batendo temperaturas de 70 a quase 80 graus. E eu acho que se a gente pode preservar de alguma forma, ter uma margem melhor aí, tem que ser feito, né? Eu botei um water cooler, comprei um water cooler de 240 da Rise Mode e deu tudo certo, né? Mais pra frente eu vou botar aí uns gameplays aqui do canal, uma compilação aí com a medição de temperatura desse processador durante alguns jogos aí pra vocês, tá Eu vou trazer algumas especificações aqui pra vocês. Entrei no site da AMD, site oficial, então são informações autênticas e oficiais, tá? Nós temos aqui a arquitetura do processador Zen 3. Aqui um destaque, aqui uma especificação importante, né? Ele tem 6 núcleos, pessoal. Isso aqui são núcleos físicos, tá? Temos também os threads, é como se fosse, entre aspas, uns núcleos virtualizados, tá? Do processador. Então temos 6 núcleos físicos e 12 núcleos, entre aspas, virtuais. Aqui outro aspecto importante, o clock máximo dele é 4.2, o clock básico por padrão vai atuar em 3.6 GHz. Aqui o cache L1, cache L2, cache L3, 384 KB, L2 3 megabytes, né? E L3 16 megabytes. Outro aspecto importante aqui é o TDP, pessoal. Isso aqui vocês têm que ficar atento quando vocês estiverem escolhendo o processador aqui, tá? Isso aqui é quanto ele consome. Então por aqui a gente consegue ter uma ideia da questão do aquecimento, né? Dá pra gente prever aí se vai esquentar muito ou não.
Ou às vezes não, né? A gente acha que consegue, mas não. Por exemplo, esse rapaz aqui, o Ryzen 5500, ele é meio esquentadinho, tá? Então, apesar de ser baixo consumo aqui, 65 watts, ele dá uma esquentada assim. Aqui o socket M4, isso aqui é interessante também porque, diferente da Intel, né? Tipo assim, há uns 10 anos atrás a Intel era bem inflexível e restrita com isso, né? Basicamente a cada geração era um slot novo. A AMD não, é diferente. Eles são mais flexíveis e permissivos com isso aqui. Tem vários processadores aqui de gerações diferentes que são esse mesmo slot M4, né? A desvantagem, pessoal, é que não existem, creio que não existem placas com suporte para memória DDR5 que sejam M4, ele já teria que ser o AM5. Aqui é uma vantagem do Intel, tá? O Intel, pelo menos a geração, a 12ª geração, dá para usar tanto com suporte DDR4 quanto com suporte DDR5. É óbvio que se for comprar uma placa-mãe com suporte DDR5 vai ser muito mais caro por ser de melhor qualidade, né? É algo mais atual, mais recente aí, mais tecnológico, tá? Mais de ponta. Pessoal, ele tem uma solução térmica, que é o AMD Rife Stealth, né? Isso aqui é um coolerzinho, né? É uma ventoinha. Só que assim, eu vou ser franco com vocês, tá? Vou falar perante a experiência que eu tive com o processador aqui, mas uma experiência prática mesmo, não é o que eu acho, tá? Isso aqui é só por ter mesmo, porque não é eficiente, entendeu, pessoal? Não confie muito nisso aqui. Funciona, mas assim, é um uso bem básico, é o mínimo possível. Não confie nisso aqui porque assim, enquanto eu durante minhas jogatinas aí, uso mais extremo do processador, né, uso mais forte, ele chegava a 75 graus, né, quase 80, e é aceitável uma faixa de temperatura assim para processador. Porém, se a gente pode ter uma margem menor, por que não, né? O ideal aqui, pessoal, não só para CPU, para processador, para tudo no PC, tá? Quanto mais a gente puder ter arrefecimento, melhor. Certo? É a mesma lógica de um carro, por exemplo, né? Tem lá o termômetro do carro, então o ideal é que fique numa quantidade, numa faixa baixa, assim, né? Não que fique próximo do limite, concordam? Porque aí, por exemplo, a gente vai usar um jogo mais pesado, vai estar um dia quente, né? Então a gente tem outros fatores aí que irão exigir essa margem, né? Então, é uma solução que não é boa, tá? Eles só mandam por mandar mesmo. Tem por ter só, para inglês ver, né? Mas assim, ele faz o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Mesmo sendo um Ryzen 5, não sendo um Ryzen 7, eu recomendo o uso de water cooler. Eu uso aqui, depois que eu coloquei, baixou bastante a temperatura, né? Ficou lá na faixa dos 50 a 60. Enquanto eu jogava, né? Que exige mais do processador, dependendo do jogo aí, puxa mais ou puxa menos. Ou um air cooler, né? Que é um sistema mais arrojado de resfriamento, melhor que a ventoinha aqui que a AMD manda, né? Vocês podem ver aqui, ó, temperatura máxima 90 graus, então é o que ele suporta. Então, assim, a princípio não tem problema de ficar 75 graus com o Rife Stealth aqui. Só que e a margem que a gente precisa, né? Se tiver num dia quente e a longo prazo também não é legal, né, pessoal? A gente vai estar estressando demais a peça, né? Então, quando a gente puder otimizar, baixar a temperatura ali, é melhor. Isso que nem eu falei, né? Isso vale para GPU, para placa-mãe, todos os componentes do PC. A gente tem que ter um bom sistema de arrefecimento, né? Com as ventoinhas, com os coolers aí, estrategicamente posicionado, um gabinete arejado, sistema de arrefecimento bom, tá? Porque na hora que vai rodar um jogo ou um programa de edição pesado, vai puxar, sobrecarregar o PC e a tendência é esquentar mesmo, tá? Vai ferver com tudo, pessoal. Vai ferver tudo, tá? Então, como eu comentei também, ele é um ótimo negócio. Se vocês não se importarem com a idade aqui, que não é tanto assim, né? Eu comprei o meu ano passado. Eu pensei, pô, a gente tem 2024, um processador com 2 anos só de lançamento, tá ótimo. Eu tava com um i5 de 6ª geração, né? Que foi lançado, acho que em 2015, 2014.
Então, ainda em 2025 eu acho interessante. Pessoal, para finalizar, vou deixar rolando gameplays de jogos rodando com Ryzen 5500. Gráficos no Ultra ou Alto. Lembrando que eu estou usando aqui um intercooler de 240, então não irá esquentar como se eu estivesse usando um cooler padrão da AMD, tá? Espero que tenham gostado, deixem aquele like para fortalecer e se inscrevam. Valeu e até a próxima, pessoal. Isso no meio. Isso mais. Alô. Posso ver? Legal. Isso no meio. Player. Posso ver? Posso ver? Alô. Isso no meio. Isso mais. Isso no meio. Πρόσταγμα. Ταπεινός. Πρόσταγμα. Εισβολή. O MiG-29 aqui. Igual o nosso, vamos destruí-lo. Ok. Opa, tá chegando mais um esquadrão aí. Vamos abatê-lo. Tome também. Opa, esse aqui é diferentão, hein? Eu sou 47. Batido. Senhor. Alvos terrestres chegando aqui. Helicópteros, tudo, né? Vai impedir o ataque aqui. Agora, eu não sei se elas têm resistência a fogo, se elas têm fobia aí, não sei como que funciona não. Eu vou entrar aqui, ó. Umas coisas pra acender aqui. Ok. Bom, então queimou esse fio aqui. Só que esse fio vai pra onde? Esse aqui eu não tô querendo sair daqui não. Eu tenho que ir pra cá. Bom, ali tá fechado, que parece.
Devia pegar up aqui. Tentei não deixar, mas não deu. Bom. Meu Deus do céu. Ah, mano, não. Essa é smoke. Get right on.